8.750 quilômetros de pura aventura, atravessando 7 países. A Cordilheira dos Andes não é apenas a cadeia montanhosa mais longa do mundo. É um universo de contrastes extremos, onde desertos, que não veem chuva há 400 anos, convivem com geleiras milenares e lagos que parecem espelhos do céu. Para quem busca viagens transformadoras, os Andes oferecem experiências que vão desde caminhadas em montanhas coloridas, descobertas apenas em 2015, até a contemplação de condores voando a mais de 5.000 metros de altitude. A formação dos Andes começou há milhões de anos, quando a placa tectônica de Nazca começou a mergulhar sob a placa sul-americana. Esse processo, chamado subdução, ainda acontece hoje, tornando a cordilheira geologicamente jovem e ativa. Por isso, terremotos e erupções vulcânicas são comuns ao longo de toda a sua extensão. A força dessa colisão não apenas criou montanhas, mas moldou um continente inteiro, gerando paisagens que variam drasticamente conforme a latitude e altitude. Partindo discretamente das montanhas da Cordilheira de Mérida, na Venezuela, os Andes ganham força e imponência conforme seguem para o sul. Atravessam a Colômbia com suas selvas montanhosas, cruzam o Equador, onde vulcões ativos pontuam a paisagem. Dominam o Peru com picos nevados e vales sagrados. Estendem-se pela Bolívia, criando o altiplano mais extenso do mundo depois do Tibete. Cortam o rio Caio de norte a sul, criando contrastes entre deserto e gelo. Percorrem a Argentina abrigando o ponto mais alto do hemisfério ocidental. E finalmente se fragmentam no extremo sul, formando os Andes Fueguinos até chegarem à ilha Hornos, última parada antes da Antártida. O Aconcagua argentino, com seus 6.961 metros, é conhecido como o Colosso das Américas, mas os Andes reservam surpresas em todos os níveis de altitude. O Lago Titicaca, a quase 4.000 metros, é o lago navegável mais alto do mundo, onde comunidades indígenas mantêm tradições milenares em ilhas flutuantes, feitas de totora. Já no nível do mar, fiordes patagônicos abrigam geleiras que se desprendem em icebergs espetaculares. O deserto do Atacama representa um dos extremos mais fascinantes dos Andes. Algumas regiões não recebem precipitação há mais de 4 séculos, criando paisagens que lembram outros planetas. Cientistas da NASA estudam o local para simular condições marcianas. Contrastando com essa aridez absoluta, o Salar de Uyuni, na Bolívia, transforma-se, durante a estação chuvosa, no maior espelho natural do mundo. Com mais de 10.000 quilômetros quadrados, reflete perfeitamente o céu, criando a ilusão de caminhar sobre as nuvens. As montanhas arco-íris de Vinitunca, no Peru, permaneceram ocultas sob gelo até 2015. O aquecimento global revelou suas faixas coloridas, criadas por diferentes minerais depositados ao longo de milhões de anos. Óxidos de ferro criam tons avermelhados, sulfetos produzem amarelos vibrantes e cloritas geram verdes intensos. Localizada a mais de 5.000 metros de altitude, tornou-se um dos destinos mais fotografados dos Andes, atraindo milhares de visitantes anualmente. A Laguna Colorada, na Bolívia, oferece um espetáculo único a mais de 4.000 metros de altitude. Suas águas vermelhas intensas resultam da combinação de sedimentos ricos em minerais e algas microscópicas que prosperam em condições extremas de salinidade e temperatura. Milhares de flamingos andinos encontram ali seu habitat ideal, criando um contraste visual impressionante entre o vermelho da água, o rosa das aves e o azul intenso do céu andino. O Vale de Las Ánimas, próximo a Parapaz, apresenta formações rochosas esculpidas pela erosão diferencial, conhecidas como chaminés de fadas,
Essas estruturas pontiagudas foram moldadas pela ação combinada de água, vento e variações térmicas extremas sobre depósitos sedimentares e vulcânicos. O resultado é uma paisagem lunar que contrasta dramaticamente com os picos nevados ao fundo. A diversidade climática dos Andes cria ecossistemas únicos em cada faixa altitudinal. Nas regiões baixas e úmidas do norte, florestas tropicais abrigam uma biodiversidade extraordinária. Conforme a altitude aumenta, a vegetação torna-se mais esparsa e especializada. Próximo às neves eternas, apenas líquens e musgos, existem as condições extremas de frio, vento e radiação ultravioleta intensa. A fauna andina desenvolveu adaptações notáveis para sobreviver em altitude. O condor andino, com envergadura que pode atingir 3,30 metros, aproveita as correntes térmicas para voar sem esforço por horas. A vipunha produz a lã mais fina do mundo, com fibras de apenas 12 micrômetros de diâmetro. O urso de óculos, única espécie de urso sul-americano, habita principalmente as florestas nubladas dos Andes setentrionais, sendo um excelente escalador que constrói ninhos em árvores. Aproximadamente 40 milhões de pessoas vivem nas regiões andinas, muitas descendentes de povos indígenas que desenvolveram técnicas agrícolas sofisticadas para cultivar em encostas íngremes. Os terraços incas ainda são utilizados hoje, demonstrando a genialidade da engenharia pré-colombiana. Culturas como os Chavin, Moche, Tiwanaku e Incas deixaram legados arquitetônicos e culturais que continuam fascinando arqueólogos e viajantes. Cidades como La Paz, na Bolívia, situada a 3.600 metros de altitude, desafiam visitantes com a altitude extrema, mas recompensam com mercados coloridos, arquitetura colonial e o sistema de teleférico urbano mais alto do mundo. Cusco, no Peru, serve como portal para Machu Picchu, combinando história inca com comodidades modernas para turistas de todo o mundo. A economia andina baseia-se fortemente na mineração, com o Chile sendo o maior produtor mundial de cobre e a Bolívia detendo as maiores reservas de lítio do planeta. Esse metal torna-se estratégico para a fabricação de baterias de carros elétricos e dispositivos eletrônicos. Os vales andinos também produzem vinhos de altitude reconhecidos internacionalmente, especialmente na Argentina e Chile. O turismo representa uma fonte crescente de renda para as comunidades andinas. Trilhas como o Caminho Inca para Machu Picchu atraem centenas de milhares de visitantes. Anualmente, o trekking no circuito W2E em Torres del Paine ou escalada do Aconcagua desafiam aventureiros experientes. Para viajantes menos experientes, passeios de trem oferecem acesso confortável a paisagens espetaculares. A estrada, os caracoles na fronteira entre Chile e Argentina, exemplifica a engenharia necessária para atravessar os Andes. Suas curvas em zigue-zague permitem vencer diferenças de altitude superiores a 3.000 metros, conectando os oceanos Pacífico e Atlântico. Durante o inverno, neve e gelo tornam a passagem perigosa, exigindo correntes e experiência em condução em montanha. As geleiras andinas enfrentam retração acelerada devido às mudanças climáticas. O glaciar Perito Moreno, na Argentina, é uma das poucas geleiras que ainda avança, criando um espetáculo sonoro quando blocos de gelo se desprendem e caem na água com estrondos que ecoam pelos vales. Essas geleiras são fundamentais para o abastecimento de água de milhões de pessoas que vivem nas regiões áridas a oeste da cordilheira. A cordilheira continua evoluindo geologicamente. Terremotos regulares lembram que as forças tectônicas permanecem ativas. O terremoto do Chile, em 2010, foi um dos mais poderosos já registrados, demonstrando a energia acumulada no encontro das placas tectônicas. Vulcões como o Cotopaxi
no Equador, e Uvilárrica, no Chile, mantém atividade constante, atraindo vulcanólogos e turistas aventureiros. Para quem planeja explorar os Andes, a aclimatação gradual à altitude é fundamental. Sintomas como dor de cabeça, náusea e falta de ar são comuns acima de 2.500 metros. Beber muita água, evitar álcool e subir gradualmente ajudam o corpo a se adaptar. Equipamentos adequados incluem roupas em camadas, protetor solar de fator alto devido à radiação intensa em altitude e calçados apropriados para terrenos irregulares. A melhor época para visitar varia conforme a região. No norte dos Andes, próximo ao Equador, as temperaturas são mais estáveis ao longo do ano. No sul, o verão austral de dezembro a março oferece condições mais favoráveis para atividades ao ar livre. A estação seca de maio a setembro é ideal para trekking em regiões como Cusco e Bolívia. Os Andes representam muito mais que uma cadeia montanhosa. São um laboratório natural onde forças geológicas, diversidade biológica e culturas humanas interagem criando paisagens e experiências únicas. Cada vale esconde histórias de adaptação e sobrevivência. Cada pico oferece perspectivas que transformam a compreensão sobre nosso planeta. Para quem busca aventura autêntica, os Andes aguardam com braços abertos e horizontes infinitos, prontos para revelar segredos guardados há milhões de anos.